convite. Primeiramente, eu quero que o senhor se apresente, né, aqui para a gente, conte um pouquinho aí sobre a tua trajetória. Acompanhe teu trabalho nas redes sociais, aqui no Instagram. Então, fico muito feliz de ter você aqui no nosso Papo de Imobiliarista. Que legal, fico muito feliz pelo convite, sempre que precisar estou à disposição. A última live não deu certo, a internet sumiu no bairro inteiro e só voltou no outro dia. Então faz parte, né? Coisas de internet. Acontece. Prazer, uma honra. Conta comigo sempre, ganha um amigo aqui, tá bom? Tá tudo certo. No fim, eu acabei fazendo a live ali, fiz a live sozinha, falando sobre a questão da inicial da uso capião. E aí, então, eu decidi trocar de tema, já que eu já tinha tratado disso semana passada, e escolhi, então, sobre locações, né, para a gente falar aí com os advogados e corretores de imóveis de plantão que estão aqui com a gente, né? Já perguntaram, questão de se advogado pode atuar com as imobiliárias, de que forma, enfim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação do contrato também, os principais aspectos, e algumas dúvidas práticas aí, né? Professor, locação, né? Eu, como assessora jurídica de imobiliária, sempre digo que parece que é o mais tranquilo, mas não. Para mim, eu considero a locação um contrato muito difícil e uma assessoria muito complicada de dar, né? A compra e venda, eu considero um pouco mais tranquilo. Boa tarde a todos. Gente, hoje eu falo que qualquer ramo, né? Qualquer ramo está complicado, a gente precisa dominar o assunto. Porque as pessoas elas estão mais agressivas, as pessoas elas estão mais ansiosas, é normal, né? É uma sociedade nova, eu falo. Então, a gente precisa dominar o assunto e procurar se especializar. Eu falo muito nisso nas aulas, na pós, nos meus livros, né? Direito Imobiliário de A a Z. Vamos especializar. Por quê? Porque se você é especialista, a chance de você errar é muito menor. Quando a gente não é especialista, a gente faz tudo, e quem faz tudo acaba errando mais. E as pessoas não permitem erros, né? As pessoas, elas criticam. Então, para a gente ter uma carreira bonita, uma carreira onde a gente dê orientações corretas e seja uma carreira positiva, tem que especializar. Locação é um assunto que muita gente concorda, doutora, muita gente acha que é simples, mas não, é muito complexo, né? Quando nós falamos de locação, eu acho que se o advogado, a corretora não está bem preparado, ele vai passar nervoso, né? E eu falo que a locação é um segmento do direito imobiliário que a gente não pode gaguejar, não é verdade, doutora? Gaguejou, todo mundo acha que tem razão, né? Eu acho que todo mundo acha que tem razão, o locador sempre acha que tem razão, o inquilino também, então se você não mostrar segurança no que você está falando e gaguejar, vai sobrar para você. Então é muito interessante. Nós temos pelo menos 3 legislações importantes de locação. A primeira é a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, que é uma lei conhecida por todos nós, a Lei do Inquilinato que é tão famosa, que trata de locação de imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. Mas muitas vezes na graduação, a gente esquece de estudar outras legislações importantes sobre locação. E aí tem o Código Civil, que trata da locação de bens móveis, mas em caráter de exceção de bens imóveis também. E aí eu trago como exemplo espaço publicitário, vaga de garagem com matrícula autônoma, também motel, a parte hotel também é uma locação tratada pelo Código Civil, e as locações da União, Estado, Município também, dos entes federativos, também tratada pelo Código Civil. E não podemos esquecer, acho que uma terceira legislação que é muito importante, o Estatuto da Terra. Por incrível que pareça, o Estatuto da Terra, apesar de ser antigo, mas ainda continua definindo, sim, aparecendo em diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo. Então, apesar de ser uma legislação antiga, ela é ainda muito bem aplicada nas locações rústicas, imóveis rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho. Então, olha quantas legislações nós temos para tratar de um assunto locação. E o advogado, a advogada que atua nessa área, ele pode errar o fundamento do contrato, o fundamento de uma ação. Então, são questões importantes que a gente precisa estudar para poder dominar o assunto. E fora as novidades, né, doutora Victoriana? Surgiram dos 10 anos para cá, pelo menos 2 ações novas de locação, né? A Lei do Inquilinato, eu gosto muito da Lei do Inquilinato, mas já começa a ficar desatualizada, né? Já precisamos aí de alguns ajustes urgentes, né? A Lei do Inquilinato, ela fala de 4 ações. Fala de despejo, fala da revisional, da renovatória e da consignação e pagamento. Mas hoje 2 ações são usadas o tempo todo. A ação reparatória de luvas, a luva quando é cobrada indevidamente na renovação do contrato,
A própria ação de indenização de fundo de comércio, que é uma ação que vem dos Estados Unidos 15 anos para cá, e o brasileiro hoje, que perde o seu ponto comercial, pode usufruir dessa ação também para cobrar uma indenização do locador, quando ele perde o seu ponto comercial do nada. Então, nós temos ações novas que não são tipificadas, são doutrinárias, jurisprudenciais. Então, a lei chegou um momento que ela precisa de um reforço, precisa de um provimento, alguma coisa para nos ajudar, né, doutora? Com certeza. Tá sendo, na verdade, a locação, por ser um tipo de relação que não é só um contrato que você faz e termina ali, por exemplo, a compra e venda, né? A gente faz, fecha o negócio e é isso. Agora, claro, tem um pós-venda e tudo mais, mas a locação é um contrato que a gente assina e aquilo lá vai durar, né? Conforme o contrato. Então, você também vai ter que estar se atualizando, porque pode ser que coisas que hajam alterações na lei, né, principalmente nessa relação locatícia. E eu acredito que a locação como mimimi, porque meu Deus do céu, toda hora tem algum problema, alguma situação, então realmente o advogado ele precisa estar sempre se atualizando para conseguir orientar melhor o seu cliente, né, que pode ser a imobiliária, como também pode ser o inquilino. Mas hoje, professor, a gente vai falar basicamente para os corretores e para os advogados que atuam nessa área, ou que estão iniciando aí, né? E um dos primeiros pontos é em relação à administração dos imóveis, né? Como é que acontece essa parceria entre advogado e proprietário, entre corretor e proprietário? O primeiro ponto polêmico é quem pode fazer administração. Acho que é uma pergunta, né? Na pós-graduação a que eu coordeno, no ESO, e é muito bacana, uma aluna mandou uma mensagem. Ela é arquiteta, ela não é advogada e nem corretora, mas está fazendo a pós de imobiliário com a gente. E ela mandou uma mensagem informando que ela não concorda, e aí é aquele jogo de cintura, né? Porque quem pode fazer administração de imóveis hoje? Então, é um tema polêmico porque tem entidade de classe que entende que seria algo exclusivo daquela entidade de classe. Mas teoria é uma coisa e prática é outra, né? Na prática, quem está habilitado a fazer administração de imóveis? O corretor de imóveis, sim, pode fazer administração de imóveis. O advogado, advogada, tem muito advogada que sobrevive, mantém o seu escritório fazendo administração. Então também é um nicho interessante na advocacia. E também existe os administradores aí a possibilidade de fazer essa administração, sem falar o próprio proprietário. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque eu nunca vou esquecer que eu recebi esse e-mail, doutora. A aluna falou, não, mas eu trabalho no conselho de ética, só os administradores que podem fazer. Então, é um tema polêmico, porque tem entidade de classe que entende que é exclusivo, mas não é. Pelo menos temos várias decisões nesse sentido. E também eu acho que é importante diferenciar, né, o serviço locação e administração, são serviços diferentes. Muitas vezes, não é verdade, doutora? O corretor, o advogado faz confusão. O que é locação? A locação é só o corretor pode fazer. O corretor ele tem exclusividade sobre esse nicho de mercado. Ele vai apresentar o inquilino ao locador, e aí vai surgir um negócio jurídico chamado relação locatícia. E aí, normalmente, o corretor vai cobrar um aluguel, vai cobrar 50% do primeiro aluguel. Esse é o serviço, é a prestação de serviço de locação. Só o corretor de imóveis pode fazer, ou o advogado que seja corretor também. E é um imóvel, né? O professor faz essa parte de corretagem mesmo, que compete ao corretor de imóvel. Me perguntaram, professor Júlio, então o advogado jamais pode fazer isso? Pode, mas tem que tirar o CRES para evitar complicações, né? Então, eu entendo que o advogado imobiliário, ter o CRES, a OAB não proíbe, porque não é incompatível, e ajuda muito, né, doutor? Acho que ajuda muito em termos de conhecimento, em termos de trabalho, acho que combina muito, né? Fala a mesma língua. Mas Concordo, plenamente. Inclusive, eu estou esperando o meu chegar. Não chega nunca, demora, tá caminho. Vai chegar, daqui a pouco tá aí. Quando nós falamos de locação, é um serviço também muito interessante, né? Porque muito corretor não gosta de fazer administração. Então dá para fazer parceria com corretores de imóveis, e o advogado, a advogada ficaria com esse serviço de administração. E a administração é o quê? Você tomar conta do imóvel, seja comercial, seja residencial, seja por temporada. E a prática de mercado fala de 6% até 10%, né, no valor. Algumas tabelas das OABs falam, outras não. Tabela do CRES também existe diferença, mas fato que é uma remuneração. Eu falo que vale mais 10% de alguma coisa do que 30% de nada, né? Então, é interessante, é um nicho de mercado tanto para corretores manterem o seu escritório, sua imobiliária, como para advogados. Só que é importante separar esse serviço. Então, locação é corretor de imóveis, tem que ter CRES.
Administração, aí é um tema polêmico, muitas pessoas podem fazer, muitas entidades acreditam que é algo exclusivo, tem decisões, e aí vai embora, né? É uma discussão, mas de fato que no Brasil muita gente faz administração, inclusive os administradores também, brigam por esse nicho de mercado. E só uma dica aqui, uma observação, já que nós temos bastante advogados, o advogado ele pode atuar fazendo a administração, que é a prestação de serviço, a gente, o professor estava falando, que é a questão reajuste de valores, a questão das historias, dos boletos, recibos, enfim, dessa parte burocrática, mas o advogado ele pode prestar um serviço de assessor jurídico para a imobiliária e para fazer as partes de contrato. Então, faz o contrato de administração e faz o contrato de locação. Então, ele fica como uma posição ali de assessor jurídico, que é o que hoje eu atuo bastante. Na verdade, meu escritório quase exclusivamente atua aí com as assessorias imobiliárias. E aí você consegue ter uma renda fixa mensal, porque aí você faz contrato mensal com as imobiliárias, presta um serviço e tem um fixo ali para conseguir girar muita coisa. Então, também é uma opção do advogado não fazer a administração em si, mas fazer os contratos para as imobiliárias e prestar uma assessoria, né, para as imobiliárias. Eu acho que dentro dessa relação locatícia tem muitos serviços, né? A locação, exclusividade do corretor. Já o advogado, o que ele pode fazer? O serviço da administração, ele pode fazer, igual a doutora Vitoriana falou, prestação jurídica, né, para as imobiliárias, corretores, ou para o próprio proprietário. E também acho que é importante a gente falar de mais um segmento desse mercado, que é o do diligência, né? Também interessante, né? Auditoria imobiliária. Eu falo isso porque tem um casal de alunos da pós que eles não gostavam do fórum, sabe, doutora Diana? Eles não gostavam mesmo. Eles iam fazer audiência, não gostavam do ambiente do fórum. E aí eles falaram, professor Júlio, obrigado, porque a gente começou agora a fazer só do diligência para imobiliária. E deu certo, doutora Diana. Hoje eles vivem bem, só trabalham com due diligência. Eles fazem uma média de 6 até 12 por semana, para várias imobiliárias, corretores. Eu não lembro agora, acho que eles cobram um salário mínimo, mais os valores, meio salário mínimo, depende da imobiliária, da prestação de serviço. Mas eles vivem muito bem um serviço totalmente extrajudicial, um serviço administrativo na locação. Então acho que é importante lembrar também, né? Mas eu aqui também vou colocar, não gosto de fazer audiência, não gosto do processo. O que eu atuo de processo é basicamente como as ações imobiliárias, né? Mas de preferência eu faço, né? Fico aqui no extra, né? Eu não volto para a judicial. E essa questão do diligência imobiliária é um ótimo serviço, é uma ótima opção. E você consegue ter clientes mensalistas ali, que o Marcelo Latorre mencionou, né? Que às vezes tem a gente tem esse favor, vou ficar sem o fixo, né? Vou ficar sem aquele mensal. Então, o extrajudicial, essa assessoria para imobiliários, construtores, corretores, te proporciona isso, né? Você consegue ter vários serviços aí de forma mensal, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso tema da live, vamos continuar com os contratos de administração. O professor percentual alto aí mencionou, né, que é de 6 a 10%, e esse pagamento é feito do proprietário para o administrador. Isso, na verdade, a administração pode ser feita, cai na conta direto da administradora, da imobiliária, do corretor, do advogado, e ele repassa o valor já descontando. É muito comum isso no Brasil. Mas ela pode ser feita também é muito comum nos comerciais, os aluguéis são maiores, o valor do pagamento é pago diretamente para o proprietário e o cliente, né, que é o locador, o proprietário ou o possuidor, ele paga um boleto, ele paga direto para o advogado, advogada, corretor, corretora. Então também pode ser feito dessa forma, não existe uma regra específica, né? Não precisa cair na minha conta para eu fazer o repasse para o próprio proprietário. Posso cobrar só os honorários. Isso é muito comum nos aluguéis de valores altos, né? 20 mil, 30 mil. Normalmente a parte prefere receber na sua conta e é pago o valor da prestação de serviço por fora, diretamente ao profissional que faz a administração. E um ponto bem importante no contrato de administração, porque é bom a gente ressaltar que esse contrato vai ter que ser escrito, expresso, bonitinho ali, né? Não só no boca a boca. E dentro desse contrato, então, a gente estabelece algumas cláusulas que vão regulamentar essa relação, né? E uma delas é a questão da duração dessa administração. Então, por exemplo, fechei um contrato, eu posso estabelecer um prazo para eu administrar esse imóvel, ou o proprietário pode
Na verdade, assim como qualquer contrato, o Código Civil ele também traz algumas regras, né? Na administração de imóveis também pode ocorrer o distrato, que seria algo consensual, então as partes chegam a um consenso que não querem mais, acabou, né? Totalmente consensual, jurisdição voluntária. A partir do momento que essa decisão é unilateral e não é possível a conciliação, aí é necessário sim a rescisão do contrato, que pode ser feita de forma judicial. E fora isso, hoje não existe um entendimento atual que não existe um prazo pré-fixado. Alguns juristas entendem que o contrato de administração não pode ultrapassar o prazo da locação. Então, um exemplo, o contrato é 12 meses, então o contrato de administração tem que ser 12 também, ele é conexo, esse é o termo, né? Conexo ao prazo da locação. Mas tem muitos juristas que entendem que não. Mas na minha visão também como doutrinador, eu vejo que ficaria esquisito, né? Já pensou, eu pego a locação do imóvel da doutora Victoriana, aí pego o contrato, 2 anos, só que eu faço um contrato de 5, fica meio sem sentido, né? Então, o ideal é que o contrato de serviço de administração seja vinculado ao período, né? O período daquele imóvel. Tem entendimentos contrários, mas não existe, a lei não traz uma regra nesse sentido. E é possível estabelecer multa em caso, por exemplo, fiz o contrato de administração, coloquei em prazo da locação, 12 meses. Mas nesses 12 meses o proprietário resolve alterar, não quer mais continuar, porque não administra mais o imóvel. Posso estabelecer uma multa para que o proprietário pague para o administrador? Pode estabelecer, nós temos uma decisão do Supremo recente, inclusive, ele diminuiu o valor da multa. O Supremo, nessa decisão do recurso extraordinário, ele diminuiu o valor da multa a 3 aluguéis. Fez uma analogia com a lei do inquilinato, aquela multa aplicável, né? Mas pode e deve cobrar multa, né? Porque as pessoas elas esquecem que é feito um trabalho, né? Quem faz administração de imóveis, às vezes ele já fez auto de vistoria, fez o contrato, fez o due diligence, né? Fez os boletos, então do nada o locador fala, não quero mais o seu serviço. Então tem multa, qualquer contrato de prestação de serviço tem multa. Igual o nosso, né? O serviço advocatício. Às vezes a pessoa, não quero mais. Multa, mas tem multa, tem um trabalho que foi feito. Eu acho que falta isso também, as pessoas se colocarem no lugar das outras. É por isso que ninguém quer pagar multa para ninguém, né? Eu até agora recebi um áudio de uma imobiliária que eu faço assessoria e a corretora me perguntou, ela disse, meu Deus, a gente assinou um contrato, o cara, os leis iam encaminhar para financiamento e a gente vai receber a comissão na hora que o banco liberar esse financiamento. E agora eles simplesmente disseram que não vão fazer mais, que não vão pagar a comissão, porque fizeram o contrato com uma outra imobiliária feia. E aí ela queria saber como é que vai ficar a minha comissão. A gente faz distrato, o que acontece? Aí diz que eles entraram em contato com os compradores e os compradores simplesmente disseram, não, a gente assinou, mas não quer, a gente não quer, a gente trocou, isso aí não vai nada. Então na cabeça das pessoas, assinar um papel ali, não vou acordar, outro dia eu não quero mais, era isso. É complicado e é ruim porque todo profissional sofre isso. E isso é muito chato, muito ruim. Eu acho que quando você quer rescindir um contrato, o que você tem que fazer? Manda um e-mail e fala, olha, não tem mais interesse no seu serviço por motivos particulares, mas o problema das pessoas é que elas vão trocando, né? Vão trocando sem avisar, avisa na última hora, ou avisa se o advogado, o corretor, a corretora vai atrás. É complicado. Essa questão de administração, eu vejo... Doutora, eu vejo que essa questão de administração, eu vejo também um problema muito sério. Às vezes o locador, seja proprietário ou possuidor, ele quer passar para a imobiliária, para o corretor, advogado administrar, mas ele não quer assinar nada, ele não quer se comprometer. Aí fica uma dica, isso não só na locação, mas na compra e venda. Aquele contrato preliminar. Por isso eu falo tanto, eu bato muito nas aulas nesse contrato preliminar. Muita gente já vai para o contrato definitivo, vai para o contrato de locação, vai para o contrato de compra e venda, a escritura pública, mas não. O que a gente tem que fazer? Tem que criar o hábito no Brasil de fazer contrato preliminar. Tanto o corretor, advogado, todo mundo. Por quê? Você acaba dando segurança jurídica ao negócio, compra e venda, locação, porque faz o contrato preliminar, depois faz o due diligence, depois faz o contrato definitivo. E nesse contrato preliminar, que é um contrato mais simples, de uma folha só, 2 laudas, você põe uma cláusula dizendo que você está autorizado a fazer a administração, tal. Então você consegue, nessa situação que muitas vezes o cliente não quer assinar um contrato de prestação de serviço, você consegue, através de uma cláusula dentro do contrato preliminar, salvar o negócio. Agora, se também não quiser assinar o contrato preliminar, eu costumo dizer, vai embora, vai com Deus, como diz o Silvio Santos. Porque, não vou nem insistir aqui, pode... Às vezes é melhor perder aqui, a gente perde ali, não assina, mas talvez evita um problema
infelizmente, quando o cliente, né, ele já não quer assinar um contrato, ele não quer provas, não quer documentar, talvez ele já iniciou a coisa com uma vontade, né, ou com uma fé. Então, toma cuidado. Eu falo isso porque se for para prestar um serviço e não receber, não ter o respeito, né, da outra parte contrária, então é melhor nem se meter, né, doutora? Ah, não, né? Ninguém merece, né? Trabalhar para não receber, né? É verdade, também sou dessa. Continuando aqui, professor. Bom, fizemos o contrato de administração, estabelecemos ali prazo, multa, e aí para representar esse proprietário, né, no contrato de locação, posso eu simplesmente figurar como locador ou não? Olha que interessante, nós também já temos alguns entendimentos sobre o assunto. Para fazer administração, o advogado, a advogada faz procuração. Nós podemos ter um contrato de prestação de serviço, honorário advocatício, mas não existe essa necessidade. Tem que ter a procuração, a OB, o entendimento da OB que você tem que ter a procuração para prestar esse serviço, mesmo que não seja um serviço judicial. O corretor de imóveis ele tem que ter a cláusula de autorização de serviço dentro desse contrato preliminar ou um contrato de prestação de serviço e administração de imóvel, né? Então, isso é importante. Quem tem que assinar esse contrato para o prestador de serviço? É o locador. E a Lei 8.245 de 91, ela traz o quê? Duas possibilidades. O proprietário e o possuidor. Porque muitas vezes a gente esquece, né? O possuidor também pode ser locador. Eu até recebi uma advogada aqui no escritório, eu faço muita mentoria. Ela teve uma representação no OAB e eu estou ajudando ela a fazer a defesa. O que aconteceu no caso dela? Ela fez administração de um imóvel, só que era o posseiro. E depois descobriram que o posseiro era um grileiro. Então quiseram jogá-la no meio da confusão, né, do ato criminoso. E aí ela provou que não, ela só era advogada, ela fez o contrato e ia fazer a administração. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a lei do inquilinato permite que o possuidor faça a locação, não precisa ser proprietário. Mas por outro lado, assim como eu faço com o proprietário, eu preciso de garantias, eu preciso saber que se esse possuidor, quanto tempo ele tem a posse? Por que ele se tornou possuidor? E checar se não existem ações criminais, a esfera estadual, federal, que ele não seja um grileiro, um estelionatário, para que eu não me envolva numa encrenca. Então isso é importante também. Ótimo. Então, se eu tenho a procuração bonitinha ali, quando o proprietário dá os poderes para mim ou para o corretor de imóveis, eu posso figurar no contrato de locação representando o proprietário? Pode sim. Tá, perfeito. Agora a gente está entrando na estrutura do contrato de locação, né? E aí esse ponto muitas vezes acontece, gera dúvidas, porque tem imobiliária que prefere que o proprietário não apareça no contrato de locação, porque ele não quer dar dados aí para uma eventual comunicação direta de inquilino com o proprietário. Então tem imobiliárias que optam nesse formato do contrato, né? De somente ela, imobiliária, figurar como locadora, representando o proprietário. Verdade, doutora Vitoriana, verdade. Nós temos muitos modelos de contratos diferentes, tanto de locação como contrato de administração de imóveis. Hoje não tem um entendimento pacificado, tem que aparecer o locador, né? Ou não tem que aparecer o locador. Se tem um administrador, pode sim nesse contrato de prestação de serviço, ou no contrato de locação, que é o que a doutora está falando, pode aparecer só o administrador. Eu oriento, por questões de experiências, né, negativas que nós tivemos no escritório, é melhor colocar sim o locador, porque evita qualquer confusão, porque contrato é relação locatícia. Amanhã ou depois dá um problema jurídico, que tem aqui para o Poder Judiciário, esse contrato fica esquisito, né? Fica faltando um polo ali, tudo bem que você consegue ajustar de outra forma. Mas o ideal, um contrato bem feito, primeiro, o título tem que bater com o objeto. Eu sempre falo, contrato de locação residencial, com garantia e prazo determinado. Contrato de locação não residencial, com garantia e prazo indeterminado. Ou seja, o título, quanto mais você especificar, melhor, para bater com o objeto. E esse contrato de administração de imóveis, o importante seria colocar o locador para poder, desse contrato, seguir o princípio da boa-fé, da transparência, alguns princípios que já tivemos algumas decisões de nulidade desses contratos que faltam locador. São poucas, mas nós tivemos. Para fugir de qualquer resultado negativo futuro, de uma ação de nulidade ou algo nesse sentido, o ideal é, apesar da lei não falar nada, o ideal é colocar o locador no contrato. O locador também, perfeito. E aí a questão do título, o professor mencionou aí, né, dos tipos, porque a gente sabe que existe contrato de locação residencial, não residencial, por temporada, e aí é importante
Verdade, doutora, verdade. O contrato de locação é o que a doutora falou no começo da conversa. Muita gente acha que é muito simples. As pessoas pegam no Google, né? E antigamente, hoje não, mas compravam na papelaria. Não sei se a doutora lembra disso, a doutora é mais jovem, né? Mas comprava na papelaria. A gente comprava uma folha e vinha pronto, você só preenchia o valor, os dados, né? Horrível, negócio feio, ainda vinha com papel carbono, você ficava com a segunda via amarela. As pessoas usavam aquilo e hoje usam o Google. Mas cuidado, gente, cuidado. Muitas vezes o barato sai caro, e sai caro mesmo. Compensa sim você contratar um advogado especializado, um corretor, corretora, porque locação é algo muito sério. Um erro, eu costumo dizer que pode ser fatal, gera nulidade do contrato. Você pega um contrato, você coloca lá, contrato de garantia, fiador. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua Coronel Finassi 583. Pronto, já não tem garantia. Porque a lei do inquilinato, ela proíbe a duplicidade de garantia. Ou é uma ou nenhuma. Então, olha como um contrato, uma interpretação, uma escrita mal feita, sem atenção, pode gerar nulidade. É algo muito sério. Locação é uma situação complexa. Eu diria que é uma das mais complexas no direito imobiliário. Se equipara até a compra e venda. Eu diria que é até mais complexa a compra e venda, né? Concordo plenamente. Até as assessorias que eu faço de locação, os honorários são maiores do que compra e venda, porque o meu trabalho é mais tempo, né? E gera muito mais dúvidas, muito mais força, né? Você tem que estar toda hora fazendo essa assessoria. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as garantias, ali, a questão da fiança, que gera bastante polêmica, e um ponto que o professor trouxe que é bem importante. Mas, seguindo a nossa estrutura aqui, então a gente denomina o contrato de locação, né? Depois a gente vem com a qualificação, podendo então o locador aparece no polo de locador, mas a imobiliária, o administrador também pode estar aqui, né, professor? Pode. Na verdade, o contrato de locação bem feito, vamos chamar esse contrato de locação perfeito. Pronto, né, doutora? Começa pelo título. O título mais. Vou discriminar o que eu conseguir no título, eu vou fazer isso. A qualificação o mais completa possível. Muita gente, eu não vou colocar minha esposa, não vou colocar meu marido. O ideal é que é proprietário, tem que aparecer lá. É possuidor, tem que aparecer lá também como locador. E a mesma coisa acontece com o inquilino. Quantas pessoas vão morar na casa? São 3? Vamos colocar os 3. São 4? São 5? A sogra também? Coloca lá também. Mas só quero no meu nome. O ideal é que você, que trabalhe com isso, seja corretor, corretora, advogado, advogada, você inclua o maior número de pessoas. Porque a gente tem que pensar que se a situação não for positiva, se algo der errado, você tem mais CPFs para executar, para cobrar. Né? Então você consegue trabalhar melhor processualmente, pensando a longo prazo em algo negativo. Claro que a gente sempre pensa positivo. Inclusive fica até um elogio. Muita gente fala, professor, locação é uma fria. É nada. Pelo número de locações que nós temos no Brasil, o número de ações de despejo, ações locatícias é baixíssimo. Foi feita uma pesquisa, ela revelou que pelo número que nós temos de locação, nós não temos aí 12 a 16% que dão problema. É muito pouco, né? Pelo nível de locações que nós temos residenciais e não residenciais. Então, isso é sinal que muitos advogados, advogadas, imobiliárias, estão fazendo um serviço bem feito de due diligência, né? Porque muita gente acha que é a garantia que vai garantir o contrato, e não é. É o due diligência, né? E o contrato, né? Exatamente, eu também concordo e digo aqui para os meus clientes, né? Uma boa análise da ficha do locatário vai evitar muita coisa do que uma garantia ali no contrato, porque muitas vezes eles pedem fechar contrato porque a pessoa não tem imóvel, porque não tem uma garantia para dar, e daí eles preferem não fechar. Mas eu ainda acho mais vantagem você ter um contrato onde não tem nenhuma garantia do que aquele que tem, né? Por alguns fatores. O principal, eu acredito que é na questão processual, né? A gente sabe que é muito mais sério o rito do contrato que não tem garantia do que aquele que tem. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, um corretor, advogado, deixa de fazer uma locação porque o proprietário não quer fechar um contrato sem garantia, né? Verdade. Até tem aqui, o Olivar está aqui, o querido Olivar, e tem o advogado, agora passou, não consegui ver, mas ele falou, depende da situação. Concordo. Talvez, né? Um exemplo, né, doutora? Já vi advogado, imobiliária dispensando o cliente na locação porque teve um apontamento, ou seja, a certidão foi positiva. Só que a certidão que foi positiva era relacionada a um divórcio. O que isso vai impactar na transação imobiliária? Não vai impactar.
Não vai impactar porque é um divórcio, partilha de bens, em regra não vai impactar. Então, a gente não pode, porque as certidões são negativas, já falar, olha, não vale a pena fazer a locação. E o que a doutora falou, cada situação é uma situação. Ah, eu vou perder o inquilino porque ele não tem garantia. Tá, mas é um bom inquilino e um contrato de locação bem feito, sem garantia, talvez seja mais seguro que um contrato de locação com uma garantia errada, né? O fraudulenta, né? Concordo. E às vezes as pessoas não têm essa mentalidade. A gente contrato tem que estar com garantia. Só que quando, na verdade, às vezes a gente consegue processualmente alguma coisa mais rápida, como é eventual, inadimplência, tem que cobrar aluguel, enfim, a gente consegue de uma forma mais rápida. Mas as garantias eu quero depois falar um pouquinho com mais detalhe, porque eu sei que é algo que chama muita atenção e que gera muitas dúvidas, né, professor? Mas visto isso, então a gente denomina, qualifica, é importante aqui então a gente qualificar de forma completa, inclusive configurar o cônjuge, né, o companheiro, que muitas vezes as pessoas não querem que apareça aí, né, professor? Verdade, verdade. As pessoas querem omitir por algum motivo. Então, o certo é não omitir. Por quê? Porque o contrato, quanto mais protegido no polo ativo, eu diria, né, na locação como locador e também o inquilino, melhor. Quanto mais inquilinos, isso gera uma situação jurídica, pensando em segurança, muito mais segura, né? Perfeito. Aliás, o Marcelo deu os parabéns pela live. Que bom, Marcelo. Essa é a nosso objetivo aqui, né? Que você saia dessa live dominando pelo menos os aspectos práticos aqui de um contrato de locação. E seguimos aqui, então, objeto. Vamos para o objeto. Tem gente que coloca lá, né, professor? Uma casa na rua tal, ponto. Mas não é bem assim. E, inclusive, antes de entrar nesse assunto, doutora Diana, eu me recordei de uma situação importante. Quanto mais você desmembra o locador, mais você tem uma redução tributária, né? Então, também é importante avisar quem está nos assistindo. Ah, não, eu só quero o nome do meu companheiro, da minha companheira no contrato de locação como locador. Quanto mais você desmembra, melhor fica em termos tributários também. Claro que tem que ser feita uma análise caso a caso, mas também é importante falar isso. Então, quanto mais você consegue desmembrar o locador, você consegue também uma redução da carga tributária. O contrato é isso, título, qualificação, objeto. O objeto, o mais completo possível. Eu já vi muito contrato fazendo contestação também aqui, contrato só com endereço. Só com endereço, CEP, não, tem que constar o número da matrícula, tem que constar também o número de contribuinte, se possível até a descrição do imóvel. Pega lá a matrícula atualizada, pega aquela descrição, copia e cola, literalmente, joga lá. Mas umas informações muito técnicas, do lado do córrego, né, aquelas informações mais teóricas. Mas coloca lá. É melhor um contrato mais completo do que amanhã ou depois gerar uma nulidade por erro de objeto, e acontece muito. Nesse cenário, o que tem de contrato com endereço errado, né, doutora? Você vai fazer a contestação, o endereço está errado, né? E um ponto importante de escrever a imóvel conforme a matrícula, eu até sugiro pegar a matrícula do imóvel, é de conferir o proprietário, porque não é incomum, né, acontecer de pessoas que não são proprietários registrais fazerem a locação, né? Eu peguei um caso onde o contrato, quem estava fazendo a locação, encaminhando toda a documentação, era o filho, mas a matrícula tinha o nome da mãe, era a mãe que era dona daquele imóvel. Então a locação, o contrato de locação teria que ser feito em nome da mãe. E o filho achando que podia lá, né? E no fim, então, a gente orientou, né, a matrícula, e aí foi alterado, o contrato foi feito em nome da mãe, que é a proprietária registrada do imóvel. É verdade, precisa tomar cuidado. A gente, para se envolver numa encrenca, eu tive um caso também interessante, que deu uma confusão, era uma matrícula, mas era sobreposição de matrícula. E o sujeito que alugou, ele fez um espaço, salão de cabeleireiro, então ele gastou muito dinheiro para ficar muito luxuoso o espaço. Só que depois o proprietário conseguiu provar numa ação de marcação de terra que aquela área era dele. Então, precisa tomar cuidado. Essa análise na matrícula é muito importante. Principalmente na locação comercial, para quem vai gastar, vai investir no imóvel. Isso é muito importante também. Perfeito. Então, fica a dica aqui para você descrever o imóvel o mais completo possível, né? Inclusive constando aí o número da matrícula e a descrição conforme está lá. Depois disso, a gente viu o objeto e vamos para a forma de pagamento. Esse contrato de locação pode ser pago de outra forma que não seja em dinheiro? Pode. Na verdade, a lei do inquilinato,
que a gente conversou aqui, combinamos que ela está um pouquinho desatualizada já, mas é o que a gente tem para hoje, né? Ela não acorda, não traz nenhuma informação em relação a isso. Então, eu posso pagar a locação em dinheiro, em boleto, em Pix. A única exceção a isso, que aí sim está claro na lei, tem que ser moeda nacional. Então, eu não posso pagar em moeda estrangeira, dólar, ien, então tem que ser moeda nacional. Outro também assunto importante dentro desse cenário, nós tivemos um julgamento em 2016 que, de fato, proibiu que eu use para cobrar aluguel o salário mínimo. Então, 2 salários mínimos, 3 salários, não pode. Aluguel tem que ser um valor fechado e aí vai ter o reajuste a cada 12 meses. Também não pode ser inferior a cada 12 meses. Moeda sempre nacional. A forma de pagamento, a data, a lei não estipula. Também a forma como pagamento, se é boleto, se é Pix, se é cheque, se é dinheiro, mas fato é que tem que ser moeda nacional. Perfeito.